Por milhares de anos, entre povos espalhados pelo mundo inteiro, envelhecer era um poder. Hoje, a maior parte das pessoas faz de tudo para não envelhecer. Percebe que houve uma ruptura? Em algum momento, a humanidade esqueceu o valor da maturidade. Esse é o episódio 2 da série O Mundo Esquecido. Entre todos os povos originários, as anciãs e os anciãos sempre foram as pessoas mais importantes dentro da comunidade. Eles não eram exatamente as pessoas mais velhas. O conceito de velhice, como nós conhecemos hoje, ele se tornou um conceito patriarcal e transmite uma ideia de decomposição. Por outro lado, para os povos com tradições milenares, as pessoas não envelhecem exatamente, elas amadurecem. A maturidade, ela simboliza ter uma relação mais longa com o tempo, ou seja, ter mais experiência de vida. Isso é uma forma de poder. Muito antes de existirem os celulares, os computadores e todos os tipos de tecnologias modernas, a função dos mais velhos era garantir que a memória do seu povo se mantivesse viva, se mantivesse em movimento. E para isso, eles transmitiam esses saberes através das histórias, dos cantos, das danças, dos gestos, dos símbolos. Em cada breve encontro, em cada ritual, em cada celebração, essas histórias eram novamente contadas. Dessa forma, o povo nunca esquecia de onde veio, nunca esquecia a sua própria identidade. Só que dentro das sociedades patriarcais, a memória de um povo passou a ser tratada de uma outra forma. Passaram a ser escritas nos livros, a ser escritas em pergaminhos, guardadas em arquivos. Com o passar dos tempos, essas memórias foram sendo retiradas dos anciãos. Muitas dessas memórias foram escondidas, muitas outras foram destruídas. As memórias que não foram destruídas passaram a ser chamadas de conhecimentos ocultos, acessadas apenas pelas elites patriarcais. O povo não tinha mais acesso ao seu próprio saber. Então, o que muitos chamam de civilização, desenvolvimento, progresso, nas suas camadas mais profundas, foi um processo de rompimento com as memórias. E qual será o efeito disso? Como eu falei no episódio 1, a gente tem hoje uma epidemia de pessoas relatando perda de memória. Muitas estão buscando as causas nos hábitos, na alimentação, nas vitaminas. Mas será que essas pessoas estão realmente perdendo a memória? Ou a humanidade inteira está sendo afastada das suas próprias memórias? Então, quando a gente pensa por essa perspectiva, o que a nossa mente está fazendo não é exatamente esquecer. É perder a capacidade de lembrar as nossas memórias por falta de uso, por falta de acesso a essas memórias. Se a gente comparar a nossa memória com o nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo que a gente para de usar, atrofia. Então, se a gente para de usar a nossa memória, o corpo entende que a gente não precisa mais dela. E isso tudo não é por acaso. Faz parte desse complexo sistema de apagamento cultural e de apagamento de memórias que é o patriarcado. Para que os grandes impérios se mantenham grandes, nós precisamos esquecer quem somos, precisamos esquecer de onde viemos, precisamos esquecer a nossa relação com esse território. Porque sem memórias, a nossa existência perde o sentido. E agora que a gente entende todo esse mecanismo de apagamento de memórias, quando a gente volta novamente o nosso olhar para os anciãos, a mensagem deixada pelas sociedades patriarcais é que os anciãos não precisam mais guardar as memórias, pois agora elas estão guardadas em livros, em arquivos, em celulares, em inteligências artificiais. E assim, os anciãos se tornaram obsoletos. As pessoas que antes eram poderosas eram as mais importantes para a manutenção das memórias, da harmonia e do equilíbrio da sociedade, perderam completamente seu valor. Esses dias eu vi um neurologista dizendo que nós vivemos uma pandemia de demência entre os idosos. Essa demência é ainda mais comum entre idosos que vivem em grandes centros urbanos. Parece que a sociedade como um todo está perdendo a memória, né? E você ainda acha que o seu esquecimento é apenas a falta de algumas vitaminas? Os idosos eram a memória viva de uma sociedade. Eles faziam com que todo um povo nunca esquecesse as suas origens, as suas raízes. Quando o patriarcado decretou a extinção dos anciãos e das anciãs, ele não apagou apenas a mente dos idosos. Ele fez com que toda a sociedade esquecesse quem ela é, de onde ela veio. A perda da memória deveria ser tratada como uma doença civilizatória. Nós não esquecemos apenas quem somos. Nós sequer reconhecemos o mundo onde vivemos. O mundo foi esquecido. Eu vou continuar esse tema no próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa para falar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o poder da maturidade e a extinção dos anciãos, me acompanha. Aos poucos, a gente vai relembrar de todas as dimensões desse mundo que foram esquecidas. Até mais.